Então, Pronto, gente, tá gravando. vamos voltar para as atividades agora, hoje. Essa mesa deixa de ser concomitante com a última, né, de noite, que nós tivemos duas mesas concomitantes. Então, agora, de novo, a gente volta para que todo mundo participe desse debate. Precisamos falar sobre ética e sua prática. Eu sabia que tinha um título massa, não podia falar sobre ética e prática. Precisamos falar sobre ética e sua prática. E a gente tem aqui a presença de Aderval Nascimento Brito, que é o nosso coordenador do Comitê de Ética da UNEB, a professora Jaci Bandeira Almeida Nunes, que é do campus de Jacobina, professora permanente do quadro do MPED, do Mestrado Profissional em Educação e Diversidade, está aqui conosco, e a professora Sueli Messeder, que é a coordenadora da Agência UNEB Inovação, mas não tá muito aqui com agência, né, Sueli? Está mais aqui como uma antropóloga, uma pesquisadora do Programa de Fusão do Conhecimento, do campus Camaçari. E qual é a intenção, né, para as pessoas que não começaram ontem, estão começando hoje, qual é a intenção desse evento, desse diálogo sobre ética na extensão? A nossa reitora constituiu uma comissão no CONCEP para escrever diretrizes éticas sobre a extensão em comunidades periféricas, em comunidades originárias, tradicionais, principalmente com a preocupação de que agora, né, com a política da curricularização da extensão, muita gente está sendo estimulada a fazer extensão. Gente que não fazia, gente que não tinha essa direção na universidade. E muitas delas estão entrando nessas comunidades que têm um senso, uma organização, né, de pertencimento cultural extremamente definida e que requer cuidado ao entrar. Então, mesmo que a gente não precise, né, do comitê, de um CAI, de um número de comprovação, né, do comitê de ética, como a pesquisa precisa, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de atenção nessa relação que se constitui tão estreita de dialogicidade com as comunidades que a gente faz extensão. Principalmente essas comunidades com pertencimento, né, um pertencimento, uma organização cultural extremamente definida. Então, a gente, ontem, por exemplo, conversamos com as comunidades LGBT, QIAPN+, conversamos com as comunidades indígenas, hoje a gente segue conversando com as comunidades dos povos do campo, das florestas e das águas. Vamos conversar com as comunidades de pessoas com deficiências, pessoas idosas. Então, a gente segue também com as comunidades quilombolas e povos do terreiro. Então, a gente vai seguir conversando com essas comunidades para justamente ampliar o debate e escrever, professora Daisy, um texto para o CONCEP o mais democrático possível, colaborativo possível, indo para a base, né? Para poder fazer essa produção. E então ir para o CONCEP, para a Câmara de Extensão, para fazer o debate, em seguida para o pleno. E então a gente vai seguir as atividades, só que antes é impossível, Val que vai mediar a mesa, mas é impossível não pedir a fala da professora Deise, nossa vice-reitora que está aqui presente, para ela fazer uma fala aqui para a gente. E outra coisa, só também cumprimentar nossas intérpretes de Libras, e agradeço muitíssimo a Sainha, a presteza com que lida com essa questão, que é Ediane e Cristiane, nossas intérpretes. E agradecer também a equipe ProEx, que está sempre aqui, dando todo o suporte possível. Por favor, professora. Obrigada, Rosane. Bom dia a todos e todas. Essa temática é muito instigante. Outro dia nós fizemos uma live que era discutindo, até com a professora Terezinha Rios, o que seria da formação sem a ética. Que aí eu acho que na pesquisa, no ensino, na extensão, nas relações, isso eu acho que esse debate ele precisa ser assumido por nós.
e ética como uma atitude, né? Uma forma de pensar, de sentir e de agir. Eu encaro dessa forma. Então, Rosane, quero parabenizar você em seu nome, a equipe da ProEx, desse cuidado de ouvir as comunidades, não é? Porque muitas vezes a gente vai para esses espaços ou essas pessoas chegam na universidade e a gente tem o nossa régua do que é, ou do que seria da forma de pensar, de sentir e de agir. E cada uma tem uma forma de ser e se comportar no mundo. Então, é ser o diferente, quando na verdade a gente precisa pensar como é que nós vamos acolher essas pessoas que nós chamamos de diferentes, só porque nós temos a nossa régua e a gente julga o mundo por nosso olhar, que é normal, que é comum, o que eu não posso compreender como sendo única régua do mundo para ser e se comportar no mundo. Então, na condição da função que exerço ouço muito de as pessoas pensarem no comportamento e que às vezes a gente não corresponde. Imagine você com uma comunidade que tem formas de se organizar, de pensar esse mundo, como isso às vezes é cruel. Então, parabenizar, dizer que estou atenta, muito interessante. Eu vou baixar essa, essa live aqui para passar para o pessoal. Eu acho que do nosso grupo de pesquisa também. Estou aqui também incumbida, não só por isso, tem uma reunião do grupo de pesquisa hoje à tarde, e eles disseram, a gente não vai não, mas você vai ter que ouvir para depois a gente discutir. Mas eu acho que o caminho é esse mesmo, democrático. Eu acho que a ProEx tem feito esse trabalho de uma forma muito cuidadosa, né? Eu acho que essa gestão tem esse lugar do cuidado de exercer os princípios democráticos. É isso. Bom dia, um bom trabalho, bom revê-los e revê-las. Ver aqui, Isaura querida, ver minha querida Jace e o povo aqui da PPG, querido. Sueli está ali. Muito bem. Obrigada, estou aqui atento. Obrigada, professora. Agora vamos passar para a Val, que além de palestrante, é o mediador dessa roda que vai ser só iniciada. Depois a gente vai abrir para comentários, para discussões, né, Val? Sim, com certeza. Essa é a parte que mais nos interessa, que é os comentários e as discussões também. Bom dia, gente. Eu vou agradecer a todos, a ProEx, ficar muito feliz de ver minha vice-reitora aqui com a gente, nos prestigiando também, né, Rosa? E que todos tenhamos o discernimento de entender, de estarmos juntos para uma cooperação no entendimento. Esse é o meu primeiro pedido, tá? Que vejam essa discussão não como verdades absolutas, né, Rosa? Mas como parte do aprendizado de estarmos juntos, de cuidarmos um dos outros, de percebermos as vulnerabilidades das pessoas e ter cuidado com elas, sabe? E as nossas também. Então, a ideia de se fazer essa atividade, ela é uma das mais nobres, ao meu ver, porque é a formação em primeira instância, sabe? E para mim não tem nada mais valoroso que a formação da gente em primeira instância. Eu vou abrir para a professora Sueli, que vai nos fazer uma bela apresentação, que eu sei, para que a gente dê seguimento depois. E depois a gente continua com Jaci, comigo, fazendo os comentários. Por favor, professora. Eu te agradeço pela Bela. Até porque também a ética é estética. Eu vou fazer alguma coisa. Às vezes não é tão agradável, mas é bela. É que normalmente eu não faço, cara. Tem uma coisa que eu sempre esqueço. Eu sou muito mais educada quando eu começo. Eu me esqueço de falar com o público, simples assim. Talvez seja minha timidez. E na gestão, assim, isso está me chamando muita atenção, porque a gente precisa, de fato, estar pensando em quem está nos vendo, e, enfim, fazer mais uma... Eu sou muito pesquisadora, me desculpe.
e fico muito voltada para essa outra coisa. E assim, me esqueço, sério, que tem um público. E assim, eu agradeço a Deise, muito obrigada por estar aqui, e a Rosane, a Derval, a Jace. Jace, você tem um sorriso maravilhoso. Eu estava aqui, gente, que bacana ver na tela. E é isso. Bom, e obrigada a todo mundo que está aqui. E obrigada pelo convite, Rosane. Eu vou fazer um pouco do que, inclusive, eu fiz para vocês lá em Coité, né? Só que vou dar um outro recorte, porque estou falando também de outras coisas também, que vai entrar. Mas, assim, eu preparei o slide, nessa época, não refiz. Eu gostaria que Rosane colocasse esses slides, mas antes disso, eu vou pensar na ética do cuidado. E pensar por quê, né? O porquê a ética do cuidado. A gente de fato é um ser do cuidado, né? A gente nasce, quando a gente nasce, a gente não é nada sem cuidado, né? E lá do outro lado, no extremo, a gente também não é nada. Então, assim, a gente é alguma coisa se não ficar doente, inclusive, né? Durante um período de vida, mas até, sei lá, a infância toda a gente merece cuidado. Sei que, enfim, se a gente for pensar nessa complexidade, eu começo com a complexidade, nem todo mundo tem cuidado, mesmo na infância. Mas, assim, enquanto ser humano, é bem isso, tá? Então, aqui, para mim, esse é o primeiro movimento nosso para se pensar cuidado, que é um cuidado mais do ser vivo, do humano e não humano. Que a gente nunca pensa do não humano, mas sempre existe um não humano nas relações. As multiespécies estão aí, né? Então, assim, você falou que eu não ia falar da inovação, mas, assim, eu tenho muito cuidado, porque se a gente inventa coisas e a gente não tem cuidado, o que vai acontecer em termos de, sei lá, tem o freio do cavalo, né? O cavalo sofre muitíssimo com esse freio. Então, por que a gente não pensar em outra forma de atuação, né? E, assim, isso pensando nas multiespécies, porque a gente normalmente está preocupado apenas com a ética com o outro humano, né? Mas, assim, quando se pensa nos animais, isso é super importante, porque a gente precisa pensar nas muitas espécies. Então, assim, é necessário também pensar como os laboratórios, ou, enfim, ou a própria extensão vai ter intervenção em relação, e eu vou falar intervenção, já entro em outra parte. Não gosto de intervenção. Eu acho que numa intervenção a gente tem uma perspectiva salvacionista, a gente tem uma perspectiva de invasão, né? E isso também é muito perigoso. Então, assim, há de se tomar cuidado quando a gente está fazendo esse diálogo com as pessoas em relação a isso, né? Porque eu acho que eu estou num lugar melhor que vou salvar alguém, né? Então, assim, essa é outra questão, né? Como é que a gente vai pensar isso dentro das comunidades que não estão nos pedindo absolutamente nada? E a gente acredita que a gente vai fazer alguma coisa lá numa perspectiva muito salvacionista. E eu sou muito, digamos assim, reflexiva em relação a isso, né? Porque a gente tem essa perspectiva. O que nos faz nos sentir superior ao outrem, né? Então, essa construção é muito poderosa dentro do Ocidente. Então, essa é uma outra preocupação que eu tenho também quando a gente está fazendo um trabalho de extensão, que por vezes é bem mais interventivo do que uma pesquisa, né? E normalmente eu não sei por que nunca teve essa discussão na questão ética dentro desse trabalho de extensão, porque por vezes é muito mais atuante, muito mais de intervenção mesmo do que uma pesquisa propriamente dita, né? Então, assim, só porque a gente possa, na verdade, meio que bagunçar essa questão aqui, né? De como, na verdade, a gente vai tratar essas questões dentro de uma perspectiva não salvacionista e não intervencionista, na verdade, né? Então, assim, há de desbancar a nossa arrogância, a nossa pretensão de tentar salvar o mundo, né? Esse é o primeiro passo. E essa questão da ética do cuidado está sempre porque, assim, a gente não é absolutamente nada sem a relação com o outro ou com o outro, né? Eu estou fazendo de propósito o jogo do outrem e outro, porque o Ocidente começou a fabricar um outro que é muito, digamos assim, um excremento do que a gente não quer ser, ou que a gente, na verdade, nega ser. Então, assim, a gente tem essa perspectiva e deseja salvar outro porque a gente acha que ele é um excremento. Então, assim, há de se tomar também com muito cuidado com essas questões. Eu vou entrar com os slides agora, a partir desse primeiro movimento meu, de se pensar
não penso uma ética salvacionista, não penso uma ética de intervenção. Não, a gente está lidando com uma relação que deve ser maior do que a moralidade, né? Porque aí você vai ter uma relação de crença dentro da moralidade, e a ética é sempre algo em construção. Nunca deve ser peremptório, nunca deve ser definitivo. Primeiro, eu trago o Edgar Morin por conta da complexidade, né, de que a gente tem que pensar esse mundo, esse ser no mundo, a partir de uma complexidade, do que somos nós, do que somos a multiespécies, inclusive. Não me lembro de algum momento ele está pensando sobre as multiespécies, mas como ele tinha um diálogo bastante forte com as feministas, e as feministas, na verdade, que nos traz muito esse debate também com as multiespécies. Bom, esse é o passo, né? O mundo é complexo, ele não é tão simples como a gente imagina ser. E assim, a direita trabalha muito, a ultradireita trabalha muito com essa questão, né? Da relação mais simplificada, enfim. E a gente trabalha com a complexidade, acho que isso a gente tem que pensar um pouco até para atingir a nossa população. Até porque, para pensar, e eu estou muito preocupada com isso, Rosane, e Deise, quem está todo mundo está aqui, por conta da onda de um empreendedorismo que também é pensar esse outro a partir de uma ideia de um super-homem e de uma super-mulher. E as comunidades não convivem com isso, né? Então, a gente tem agora... Eu participei, inclusive, levei ela para Juazeiro, no edital da FAPESB, que é bem com as comunidades, mas é com o empreendedorismo. Aí pensa o MEI, pensa, na verdade, uma série de coisas, e pensa essa figura do super-homem e da super-mulher dentro das comunidades. E o que as comunidades têm para nos ensinar é justamente esse saber coletivo, esse saber construído entre esses seres todos que estão lá, né? Inclusive com as multiespécies. É muito mais interessante do que, enfim, do que a gente pode pensar dentro desse âmbito que a gente, na verdade, é bem arrogante e diz, não, a ciência salva tudo, né? Então, só para que, na verdade, a gente possa se colocar em outro lugar também. Esse é um exercício muito, muito, muito forte que a gente deve ter quando se pensa em ética, quando está nessa configuração de pensar, inclusive, qual a ética daquela comunidade, né? O que aquela comunidade tem em termos éticos, porque tem valores e uma moralidade também nessas comunidades. Então, assim, a gente tem que pensar nessa moralidade, ao mesmo tempo, estar atento a esses tabus que a gente precisa negociar, inclusive para tentar lidar com o novo que está indo também, no diálogo, na mediação. Não estou falando numa perspectiva de ir lá intervir, mas na mediação, de se pensar, sei lá, realmente colaborar, né, né, mas não é, na verdade, assim. E eles têm que pensar assim, eles são seres também de moral, né? E existe grupos ali que são, digamos assim, vou pensar bem a partir de Gramsci, né? Há uma hegemonia ali de uma moralidade, mas tem outros grupos que estão também lá dentro que a gente tem que perceber, né? E como é que isso funciona, né? Então, assim, só para que a gente não seja também tão inocente de pensar que aquele local só tem um único saber, né? Quais são os saberes que estão excluídos também, né? E como é que a gente pode, na verdade, lidar com essas dimensões? Eu tenho visto muitos filmes da Índia, né? E isso me produz grandes efeitos, assim, porque é como se fosse ao contrário do Ocidente, porque eles pensam por castas, eles pensam uma série de coisas. E Gandhi foi um grande proporcionador de pensar tecnologias sociais, né? Então, assim, como é que a gente vai lidar com essa dimensão? Bom, já entrei num monte de coisa, mas ainda não entrei no meu slide. Apenas com Edgar Morin. Bom dia, Edgar Morin, eu posso para um outro salto, que chama uma intelectual orgânica, que é doutora honoris causa da UNEB e também da UFBA, que é mãe Sarah de Oxóssi, né? E ela traz dois movimentos aí que eu acho que é interessante, que é justamente isso. A ética é uma relação interpessoal. A ética não pode ser pensada também numa relação macro, né? É pensada também, mas não pode ser só pensada a partir disso, porque as éticas são construídas no dia a dia. E a gente tem que ter uma sensibilidade muito fina ou refinada para isso, né? Como a gente aprende isso? Ir na campo, conversando, dialogando, né? Vendo e percebendo e tentando ser o mais aberto possível. A abertura de horizonte é central para que a gente possa construir uma mediação ética.
E para mim, uma das pessoas que mais me ensina sobre baianidade, sobre Bahia, é a Mãe Estela de Oxóssi, né? Então, assim, a cada momento, ou a cada coisa que eu vejo dela, a cada leitura, eu faço uma nova leitura, né, do que ela pode nos dizer, né? No último eu não sei se vocês podem subir um pouco mais, porque o último que eu quero que a gente possa ver, quantas e quantas vezes precisamos e devemos fechar convenientemente nossos ouvidos. Ela fala do ouvido de mercador, né? Se a gente, na verdade, vai para a comunidade e não tem essa surdez por conveniência, é interessantíssimo, tá? É interessantíssimo a gente pensar que é necessário também exercitar essa surdez por conveniência, porque senão a gente vai brigar com todo mundo. A gente vai brigar com o universo, porque assim, a gente pensa muito que a nossa verdade é que tem que estar aí posta. Pensar em ética, esse movimento da surdez conveniente, eu acho super importante. Quer dizer, fazer a egípcia, né? Se a gente está pensando lá no LGBTQIA+, né? Então a gente faz a egípcia, porque a gente não quer levar tudo a ferro, enfim. Né? É preciso também lidar com essa dimensão. É preciso lidar com a surdez por conveniência. E essa última parte de Uma Estela de Oxóssi é que aqui eu não consigo ler. E eu queria que vocês realmente percebessem isso. Porque, assim, isso. Quantas vezes precisamos e devemos fechar convenientemente nossos ouvidos para fofocas maldosas, para as palavras malditas, para as piadas sem nenhuma graça, para insinuações ferinas, que, como o próprio nome está dizendo, só servem para ferir e machucar as pessoas. Todos esses comportamentos, sabendo, são humanos, mas temos a obrigação e o compromisso de nos tornarmos divinos. Foi fazer intervenção, foi fazer extensão, foi fazer pesquisa, problema seu, você escolheu. E a gente está aqui com adultos e pessoas que inclusive, têm um acesso. Então, assim, eu não estou falando de alguém que está lá na pirâmide, lá embaixo. Estou falando de pessoas que, na verdade, estão aqui na academia e que se propõem a fazer alguma coisa vinculada à justiça. Né? Então, assim, e está aqui. Eu acho que esse ensinamento é central para que a gente possa avançar, que é a surdez conveniente. Né? É difícil? Mas essa é a possibilidade que a gente tem. Pode passar. Esses são apenas alguma coisa que eu pensei para meio que bagunçar o que a gente está falando, né? E aí eu penso na ética acadêmica, mesmo que seja de extensão ou de pesquisa, o que seja, né? Eu peguei alguns autores, mas não vou falar nesses autores, vou passar batido, mas assim, uma coisa ética é também que a gente precisa dizer e precisa declarar que, assim, ciência é estoque de conhecimento. Portanto, o que eu estou dizendo aqui faz parte de um estoque de conhecimento que foi processado por outras pessoas e que me deixaram nas minhas mãos, porque a gente é de uma tradição que é por escrita. Então, a gente tem todos os escritos e tem todas as pessoas que me ajudaram a montar um pensamento mais ético, né? E Dante Galef, que é professor lá da difusão do conhecimento, eu pedi para ele fazer um texto onde a gente pudesse articular duas éticas, a ética do Ubuntu e a ética do bem viver, né? E ele traz tudo isso pensando sobre a polilógica, e que ele também traz a ética ocidentalizada. Só que a ética ocidentalizada tem uma coisa muito abstrata, mas a ética do bem viver, a ética do Ubuntu, é muito de relações interpessoais, né? E isso, para a gente, é super importante dentro dessas comunidades, né? Porque também é de oralidade, também, enfim. E aqui, o contexto. Pode passar outro slide, só para que a gente veja o contexto, onde que a gente está, né? Em que mundo a gente se encontra hoje, né? Pode passar o slide. Eu não sei quem está passando, mas eu preciso só da outra lâmina, só para a gente ver o contexto, que é algo bem de televisão. São várias coisas aí que vai apresentar. Aí é o nosso contexto, né? A pandemia passou e continua a mesma coisa. Desmatamento, medicalização,
suicídio, estado suicidário, necropolítica, enfim, esse é o nosso movimento. Esse é o nosso movimento enquanto mundo, né? E esse mundo que a gente vive, tá? Esse mundo capitalista que a gente vive. E o que a gente vai fazer em relação a essas questões, né? Bom, e tem um contexto, eu vou pegar três racionalidades que a gente tem que lidar. É por isso que eu até falei do empreendedorismo. Uma, a racionalidade neoliberal. Outra, a racionalidade da internet, né? da inteligência artificial, de tudo que vem junto com isso, né? E que, por vezes, está distante, mas a gente pode ter uma relação com algumas comunidades pensando nessa racionalidade da internet, porque o mundo está aí, posto dessa forma. E aí, por fim, a racionalidade carbônica, que é bem essa relação com o meio ambiente, né? Quanto mais gás carbônico a gente gera, pior para nós. Então, a gente tem esses três tipos de racionalidades. Bom, e agora eu vou passar um pouco, pode subir, né? Do que seja essa ética partilhada, que é essa ética do Ubuntu e a ética do bem viver, tá? E o que a gente, na verdade, diz e o que a gente faz, né? Uma relação com a ética é justamente isso. Ela não pode ser meramente discursiva. Ela tem que ser uma prática, né? E eu acho que é feliz o título justamente por conta disso. Eu não posso falar alguma coisa e não fazer. Então, a gente não precisa... Não pode dissociar essa relação. Senão é apenas discurso vazio. A ética vira assim um discurso vazio, tá? Então, isso é muito, muito, muito distante daquilo que, enquanto diretrizes, a gente pode pensar, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Quando fazer as diretrizes, falar, olha, o que eu penso, né, o que eu faço, né, o que eu falo, não pode estar distante da minha prática, porque é só falácia, né? É só uma farsa. Então, ele tem bem isso. Qual é a minha intencionalidade? Vou fazer uma diretriz ética, né? O que eu quero, o que eu pretendo nessas relações? Então, assim, a gente precisa de uma política ética dentro da UNEB. Ou seja, justamente isso, né? Uma gestão ética dentro da UNEB. Acho que isso a gente tem que realmente debater, para que, enfim, a gente possa construir uma universidade onde a ética esteja acima da moral, acima desse discurso da moralidade. Então, é necessário isso com toda certeza, e a gente precisa dialogar. A ética não se faz sem diálogo. A ética não se faz sem a gente estar conversando, tá? Então, acho que isso é super importante para que a gente possa ter isso como horizonte, né? Bom, aí tem um outro slide, que a gente vai pensar essa ética partilhada e essa ética polilógica. Quando a gente vai para campo, quando a gente vai, na verdade, ao encontro dessas comunidades, a gente tem que, na verdade, perceber que existe atores e atrizes que estão ali circulando. E quais são esses atores e atrizes que circulam dentro de uma comunidade, para fora da comunidade? E a gente precisa ter esse controle, porque a gente está indo lá. A gente tem que ver que, na verdade, quando é que começa, de fato, a nossa ação? Quando é que começa a possibilidade de articular com o governo, com políticas públicas? Porque, assim, a gente é a universidade e cada um tem o seu papel. E isso deve estar bastante evidente na pesquisa ou na extensão, porque, assim, eu não posso, na verdade, assim, me colocar sendo políticas públicas. Porque quem vai fazer políticas públicas é o parlamento, né? É o Estado. Então, assim, como lidar com isso? Ah, mas a UNEB é Estado. Sim, mas a gente tem limite disso, né? Como lidar com nossos limites? E como falar com as pessoas que a gente tem limite, né? Sem escancarando mesmo, porque, assim, eles não... É muita queixa em relação a essas questões, porque a gente não elabora políticas públicas. A gente pode até desenhar políticas públicas e oferecer para o governo, mas fazer a implementação não somos nós. Isso tem que estar evidente, inclusive a gente saber qual é o nosso papel, qual é o nosso limite, inclusive, né? Qual é o meu limite de dizer assim, ó, vou fazer isso, aquilo, outro. Gente, o meu limite é muito pouco, e a gente tem que saber isso para não enganar a comunidade, para que, na verdade, ela possa estar sempre nos recebendo enquanto universidade. Então, durante todo esse percurso, todas as comunidades reclamam das universidades.
porque se confunde de papéis, né? Porque a gente, na verdade, é bem isso. Já vocês não vão dar retorno. Não, o dinheiro, o recurso termina, a gente não pode votar, porque a gente tem outras obrigações dentro da universidade. E aí, como é que vai falar isso com a comunidade? Bom, vou dizer bem assim, gente, somos nós, cara pálida, que vai, na verdade, negociar isso. Não é esconder, nem, enfim, falar um outro discurso para a comunidade, só para que, na verdade, ela nos receba e que a gente está super afim de implantar aquela extensão lá. Então, acho que tem limites mesmo nossos e que a gente tem que, na verdade, verificar junto com a comunidade, negociar. Tem que ser negociado. Todo projeto, a gente tem que fazer uma reunião antes sobre tudo que é extensão, né? De pesquisa, já tem que fazer, mas de extensão, que é, na verdade, lidar diretamente no cotidiano dessas pessoas. De querer, na verdade, enfim, mediar algum conhecimento, fazer alguma coisa no sentido prático, né? Não no sentido de um projeto distante, mas no sentido prático. Aí você vai lá, você vai negociar como? Você vai não declarar o que você vai fazer, qual o seu alcance, né? E quando eu vou lá para a comunidade de Monte Gordo, eu sei qual é o meu alcance. Eu digo, olha, gente, eu não posso fazer por vocês. O limite da universidade é esse. Se vocês quiserem continuar com o projeto, super afim, mas assim, vocês têm que assumir, né? Então, assim, eu vou agora voltar para a ética partilhada e atualização polilógica, porque não existe também extensão sem teoria. Balela de dizer que, na verdade, a experiência é diferenciada da teoria. Vou falar igual o Bell Hooks. Não. A gente tem que também teorizar sobre o que a gente está fazendo, né? Então, dentro dessa perspectiva de investigação ética, quando a gente está pensando, a gente tem várias éticas, né? E aqui Dante traz esse quadro, né, que está lá no livro do Pesquisador Encarnado, que é a científica, a filosófica, a artística e a mística. Tem uma, outra, e que eu ainda não conversei com ele, tem a ética da internet, que agora está circulando bastante forte. Na época que ele fez isso aqui, Dante é uma pessoa que tem uma idade que ainda não tinha essa relação com a internet, essa racionalidade da internet. Então, lógico, quando você pega esse quadro, a gente dialoga com mais uma ética, que é a ética da internet. Tá? Então, ele fala ética científica, filosófica, artística e mística. Mas a gente tem a ética da internet que tem que ser posta aí também, dentro desse quadro. Tá? Pode passar. Aqui eu trago a definição necessária entre ética e moral, para a gente diferenciar isso. Né? A moral nos guia para um determinado contexto. A ética tem que ser sempre maior do que isso. A ética tem que ter um horizonte aberto. E assim, se a gente não tiver, a gente não está fazendo um trabalho ético, a gente está fazendo um trabalho moralista. E isso é ruim. É ruim porque a gente está fazendo ciência. A ciência tem que ser ética. A ciência não tem que ser moralista. Tá? E por isso que a gente, na verdade, tem que ter uma relação com os valores muito forte e saber qual é o meu limite. Eu vou com esse tema, qual é o meu limite? E assim, a gente reconhecer isso em nós. Porque se eu tiver limite nesse sentido, eu não posso avançar. E ética é avanço. Tá? Então, essa é a grande questão. Aqui tem isso, né? Amar os outros como a si mesmo, enfim, o que é moral, o que é ética, isso a gente tem que saber e tem que tomar consciência disso. Tem que ser um pesquisador, um extensionista, bastante proativo nesse sentido. De se pensar o que é moral, o que é ética. O que eu estou fazendo no meu campo, o que eu estou fazendo com as pessoas, é um ato moral ou um ato ético? Bom, se eu estiver fazendo extensão, é um ato ético. Se eu estiver fazendo pesquisa, tem que ser um ato ético. Né? Então, assim, é compromisso? É. Aí a gente tem um princípio muito forte, que é o compromisso com o outro. Né? Bom, e aí pode baixar o quadro. A Derval me diz o seguinte, quanto tempo eu ainda tenho, porque eu também, como eu tenho que sair 10 horas, eu não perguntei qual era o meu tempo de apresentação. De verdade, a gente não marcou um tempo exato, porque a minha fala é muito rápida, então você pode ficar despreocupada. Mas faltam 12 minutos para as 10. Su. Tá, eu vou tentar meio que concluir, não vou dar todo o quadro. Sim. Porque, enfim, é o que a gente tem que ter realmente em mente.
né? A gente tem que saber o que é nossas crenças, o que na verdade é essa moralidade, para que a gente tenha como meta, como horizonte, a ética. Tá? E é difícil, Por isso que tem que ser dialogada com nós, né? É uma consciência muito ativa do que a gente está fazendo, uma consciência com os outros, ou outrem, não gosto do outro, porque o outro como eu já falei, é a objetificação do que fizeram com a gente e nos tornaram subalternizados, né? E no Ubuntu é isso, né? E a ética do bem viver é procurar estabelecer diálogo com aquilo que está próximo. A ética do Ubuntu, a ética do bem viver. É coisa que está muito próximo daquilo que a gente tenta fazer, inclusive em extensão, isso é perfeito, porque é prática. É prática, é ver o outro enquanto um movimento meu e o outro percebendo isso, tá? Bom, eu vou parar por aqui, até porque, enfim, eu tenho que sair daqui a um pouquinho de tempo, porque tem uma banca me esperando, né? E um pouco de ouvir também as pessoas em relação a essas questões, porque tem outras questões aí para falar, mas não vai dar tempo mesmo. Eu tive mais de uma hora lá no mestrado, que a Rosane faz parte, e aí tá. Eu trouxe alguns movimentos meus nesse sentido de pensar a ética, né? E assim, a gente tem que fazer uma investigação ética quando parte para uma pesquisa ou para extensão. Então, assim, a gente tem que se preparar para isso. E primeiro a gente tem que se preparar enquanto investigador, inclusive, ou extensionista, para que a gente não tenha tanta moralidade e se pense, na verdade, vamos salvar o mundo. Não vamos salvar nada. O mundo não está precisando da gente para ser salvo nesse sentido. A gente precisa ser éticos. E a gente precisa construir um mundo melhor, um mundo com justiça. Né? E aí, eu caminho com toda a justiça. É curioso, porque, assim, para mim, os textos que eu faço é sempre pensando em justiça racial, justiça de gênero, justiça anticapacitista, justiça científica, né? Justiça religiosa. E, assim, justiça nunca pode ser tomada como um ato de vingança. Né? Então, é exatamente isso. E a gente vai conversando, dialogando, porque para mim é isso. Me construir eticamente é me construir também com as pessoas que estão ao meu entorno, né? E com vocês aqui. E assim, muito obrigada. Nossa, senhor, você agora mexeu com todos nós, viu? Inclusive com suas falas que vai muito de encontro às minhas também. Nós temos uma obrigação de diferenciar ética e moralidade, sabe? Eu acho que você foi maravilhosa como sempre, que eu já vi várias vezes suas apresentações e assim, e se você não entende os princípios, você não consegue ser ético, né? Se você simplesmente trabalha a moralidade sem pensar os princípios, sem entender as leis e sem entender as tradições e sem abertura da mente para melhorar essas questões, a gente cai na moralidade e ela é dura, é sofrida, né, Nessa? É sofrida porque como não faz parte da nossa subjetividade, como não foi introjetado os princípios, é uma coisa feita às vezes por medo da penalidade e não como um prazer, ela é sofrida, ela é dura. E na pesquisa científica, na extensão, nós temos que preparar nossa subjetividade profundamente com a ética, para trazer alteridade e, como você explicou maravilhosamente, ver o outro ser e não um, uma, uma parte que só nos interessa em determinados momentos por conveniência, sabe? Isso precisa ser muito divulgado. Eu acho que, como sempre, você foi muito feliz. Uma parte aí que você trouxe para a gente das atribuições. Isso, a ética não abre mão das nossas atribuições, quais os limites nossos de atuação, sabe? Quais as nossas atribuições, não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista individual mesmo, da subjetividade, sabe? É uma completude dela.
Eu acho que, nossa, isso aí mexe demais com a gente, sabe? Eu nem sei como agradecer os as provocações maravilhosas e a forma de colocar as coisas, sabe? Real. Que ética é isso? Ética não é você disfarçar, ética não é você pensar a coisa simplesmente maravilhosa, mas sim o contexto, cuidado com os enganos da mente que o próprio Nelson Pilates traz, que Freud nos explicou várias vezes, que esses princípios são os nossos valores que trazem uma equação humana na nossa ação. Sem a ação, é teoria ética. Sem o bem viver de Aristóteles, é teoria ética. Então, nós temos que ter muito cuidado. E no Ocidente, você novamente maravilhosa, nós temos muito que aprender, mas muito que aprender. Porque sem você pensar a equação humana e a subjetividade primeiro, nós não vamos conseguir ser éticos. Sem conseguirmos pensar os desejos na justa medida, sabe? É muito difícil você conseguir ser ético sem se conhecer, sem estar com o outro, sem que o outro te regule, sem que o outro faça ou outrem, como você foi mais específica aí, sem ter uma relação. Não é possível ser ético sem relação. Não é possível que nós sermos maravilhosos sozinhos, sabe? É muito impactante essa fala sua para mim, sabe? Eu, eu, eu fico muito feliz porque eu compartilho muito dessa forma de ser ético e desse cuidado, né, Jaci? Jaci também está ali, ó, conosco, que somos parceiros de muitos anos também de trabalho. Eu acho que essa é a ideia da gente estar junto aqui e aprendermos. Eu abro agora já, se você quer. Pode ser, Val. Muito obrigada, professora Sueli, parabéns pela sua fala, né? Tem muito a ver com aquilo que a gente defende, com o qual eu vou trazer, na verdade, são algumas provocações para a gente estar discutindo a respeito da questão ética, das dimensões éticas, né, nos projetos de extensão. No primeiro momento, eu quero parabenizar, né, a Pró-Reitoria de Extensão pela iniciativa, muito louvável, né, esse tipo de atividade em que há uma discussão, em que há o convite a todos os participantes envolvidos para a construção dessas diretrizes, né. Então, assim, a construção das diretrizes por si só já deve ser parabenizada, né, e esses diálogos, essas rodas de conversa, foi, assim, uma ação muito significativa, né, do tipo de extensão que está querendo propor. E, em segundo lugar, agradecer pelo convite, né, assim, eu quero fazer justamente uma colocação para dizer de onde eu estou falando e por que, né, esse convite que foi feito. Eu, na verdade, já é o terceiro, né, Val, o terceiro movimento meu no Comitê de Ética, então, assim, eu já tenho uma experiência desde o primeiro grupo, né, que foi com Fernanda, que eu estou vendo alguns aqui que participaram desse processo lá inicial, na formação do Comitê de Ética da UNEB. Eu sou uma pessoa apaixonada por essa discussão sobre pesquisa e, consequentemente, sobre ética. Não acredito que é possível fazer pesquisa ou qualquer outra interação humana sem considerar essas relações éticas. Então, além de ser professora de metodologia da pesquisa e extensão, há 20 anos, eu estou com 20 anos atuando nessa área, tanto na graduação como na pós-graduação, eu também tenho essa vivência, né, no CEP da UNEB, e que me permitiu uma leitura muito particular, né, de construções não só dos elementos objetivos, daquilo que está estabelecido, mas também
de observações, de muita conversa com relação aos projetos que chegam, às discussões que acontecem nas plenárias, que é um processo de aprendizagem contínuo. Eu digo a Val, todas essas reuniões é uma aprendizagem que não tem igual, é um processo que nos possibilita um enriquecimento, uma vivência que não tem nada que compense isso, né? Então, assim, o que eu trago em relação a isso? Eu não trouxe apresentação, porque eu quero muito mais, assim, é um diálogo, levantar algumas questões para a gente poder estar fazendo essa troca, né, no sentido justamente de uma roda de conversa. E a primeira questão é justamente a questão que é colocada por Moacir Gadotti, quando ele diz, extensão universitária para quê? Quando nós pensamos em um projeto de extensão universitária, nós devemos pensar inicialmente que tipo de universidade nós queremos e como essa extensão universitária ela vai estar colocada dentro dessa extensão. E a outra questão é que o CEP, o Comitê de Ética, ele pode ser reduzido apenas a uma ação burocrática de colocar lá para poder estar cumprindo uma determinação legal de que deve haver uma revisão ética, uma apreciação de um projeto de pesquisa. Então, eu acredito que essas duas questões, elas são aquilo que vai estar norteando a minha fala. Bem, pensar que submeter o projeto de pesquisa ou um protocolo de pesquisa, que é o conjunto de toda a documentação que é necessário submeter a um CEP, apenas como uma questão de agilizar ou adequar a burocracia ou atender protocolos e formulários do sistema CEP, reduzir essa revisão ética a isso é um esvaziamento do próprio sentido de ética, no sentido de que não é preciso que haja uma cobrança para que eu atue de forma ética, mas é entender que o olhar do outro sobre o meu projeto de pesquisa pode apresentar dimensões com a qual eu pessoalmente não tinha visto, né? Entender que essa maneira como essa revisão é feita, ela é feita justamente no intuito de preservar a dignidade, o bem-estar ou os princípios, como foi colocado, de autonomia, de beneficência, de não maledicência, de equidade. Porque muitas vezes, uma simples palavra que é colocada num projeto ou num protocolo de pesquisa, até no TCLE, ela demonstra uma ação em que ela não teve esse cuidado que a professora Sueli colocou. E o olhar do outro sobre isso, ele pode me alertar em relação a essas questões. Então, quando a gente conversa com os alunos de graduação e até colegas, em que ele reduz essa revisão ética apenas a um processo de submissão ao comitê, ao CEP, eu penso logo, poxa, ele não entendeu ainda qual é a função que um CEP tem quando ele faz esse tipo de análise, né? Então, esse é o meu primeiro pressuposto. Pensar pelo lado da extensão, quando ela diz que é só, mas a gente não vai fazer pesquisa, a lei só estabelece, né, porque agora é lei, não é só uma resolução, né? Nós temos a lei agora, a 14.874, em que coloca como lei mesmo a necessidade de submissão dos processos, dos projetos de pesquisa a um comitê de ética. Então, quando coloca, mas a extensão, ela está dentro daquela categoria que propõe o artigo, né, o artigo 1, o inciso 8º, que diz o seguinte: atividades realizadas com intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento sem finalidade de pesquisa de alunos de graduação, de curso técnico ou de profissionais de especialização, ela não necessita de aprovação no Comitê de Ética. Então, nós voltamos a uma concepção de educação ou de extensão que não articula ensino, pesquisa e extensão.
Nós pensamos em uma extensão em que ela vai ser muito mais assistencialista, ou uma forma de comunicação que vai atender, né, somente de alguém que sabe que vai chegar lá para poder fazer a exposição e não vai perceber as possibilidades de danos reais, porque são estabelecidas interlocuções entre os seres humanos, não no sentido de coleta de informação, mas no sentido de troca, de compartilhamento, porque quando nós pensamos a pesquisa numa dimensão contemporânea, nós deixamos de perceber os participantes como meros informantes, mas construtores que vão estar construindo conosco a nossa pesquisa, as informações que vão ser trabalhadas e vão ser analisadas. Então, pensar na dimensão ética, na extensão, se constitui como essencial, porque lá nós vamos ter interações com essas pessoas, nós vamos ter troca, nós vamos ter diálogo e vamos nos colocar justamente numa posição em que é possível provocar danos. Os danos, inclusive, que podem ser danos materiais, danos imateriais, nós vamos ter possibilidades, né, de discriminação, de estigmatização, entre outros vários riscos psicológicos, muitas vezes uma palavra dita de forma impensada, numa entrevista, numa fala informal, ela pode trazer consequências psicológicas, morais e sociais seríssimas para as pessoas que estão participando. Considerar que são pessoas, que são participantes que estão ali, e que há essa troca, esse diálogo, é considerar que existem riscos reais de atingir a dignidade e atingir o bem-estar dessas pessoas. A lei, a 14.000, ela traz um salto significativo, quando ela tira só da dignidade, mas ela coloca também o bem-estar. Os sujeitos passam a ser centralidade nesse processo. E essa centralidade faz com que eu tenha que ter muito atenção com relação às atividades que vão ser desenvolvidas. Pensar nos princípios que a própria Fortran coloca para a gente é pensar justamente nessa indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Então, como é que eu posso pensar na possibilidade de desenvolver extensão sem pensar na realização da pesquisa? Sem pensar que eu vou precisar utilizar esses dados, essas informações, que eu vou precisar lidar com essas pessoas e que são participantes que precisam ser ouvidos. Então, a provocação que fica é como que nós podemos formular diretrizes para as práticas extensionistas de forma que ela possa estar instrumentalizando graduandos e professores extensionistas para que eles percebam que a revisão ética ou a submissão de um projeto de pesquisa, um protocolo de pesquisa, um comitê de ética, é a possibilidade de abertura para que o outro veja o meu projeto, veja as minhas falas para poder estar contribuindo para que eu possa estar preservando a dignidade e o bem-estar dessas pessoas. Bem, inicialmente eu trago essa fala com o intuito de que a gente possa abrir para o diálogo, né, e trazer, inclusive, os desafios que representa a gente estar implementando práticas extensionistas, considerando a dimensão ética, considerando que é impossível fazer extensão sem fazer pesquisa. Essa é a minha fala, Val, e aí eu abro agora para a gente estar fazendo essas discussões e esses diálogos a partir das questões que vão ser formuladas. Sim, gente, muito obrigado, Jaci. Nossa, e veio mais provocação para a gente ficar pensando, né, Jaci? Você agora trouxe novamente as inquietações nossas da indissociabilidade, do cuidado acentuado na pesquisa, e você trouxe uma perspectiva maravilhosa aí para mim, que é o risco da extensão, que muitas vezes não é discutido ou algumas vezes não são pensados. Sueli também foi maravilhosa quando ela trouxe, dentro da possibilidade da subjetividade, essa ideia
de sermos melhores, que é uma das causas dos desastres e das tragédias sociais, de muitas delas. Porque quando você se sente melhor, significa que você pode se sobrepor às outras pessoas. Pode haver uma dominação, isso é colonial, isso é escravagista. E para ser ético, não dá para ter esse sentimento. Nós precisamos domá-lo, nós precisamos ter cuidado com qualquer tipo de atividade, independente de passar ou não no CEP, né, Jaci? A ética ela precisa estar presente, esses princípios da não maleficência, da beneficência, da autonomia, da equidade, da justiça, eles precisam estar introjetados em nós como aprendizado e não como gravação de uma lei que não tem uma correlação com esses princípios. Porque ao não fazer essa correlação, você não consegue entender o sentido dessa lei e o organograma dela e o seu mapa mental de qual o sentido dela e quando ela precisa ser revisada. Sem esses princípios, nós não conseguimos ter essa dimensão ética de revisão, sabe? Não só das leis, mas da nossa subjetividade também, sabe? De qual dos sentimentos são passivos de ser alimentados e quais deles precisam ser superados e não suprimidos, sabe? Tratados. Isso é imprescindível para a ética. Os limites entre pesquisa e extensão nos traz discussões homéricas, né, já? Que a gente fica muito complexo, a gente fica trabalhando uns com os outros na cooperação para descobrir a melhor forma de resolver as coisas. Isso sim é ética, e essa é a ideia da gente pensar essas diretrizes aqui. Pensar na cooperação e não na disputa. Sair do estado natural da mente, da disputa, de quem sabe mais, de quem sabe menos, sabe? De quem é melhor. A ética não trabalha nessa perspectiva. A ética trabalha na cooperação, na formação, sabe? Pelos princípios. Lembrarmos dos princípios educacionais, principalmente temos que aprender a conviver, não só aprender a aprender. O aprender a conviver é uma obrigação nossa das universidades, de toda instituição educacional nesse país. E não é só de docente, é de todos que integram, sabe? Todos nós temos a obrigação de nos profissionalizarmos com esses princípios. E a extensão não foge a isso. A extensão, pelo contrário, para mim, ela está tão imersa quanto qualquer outra. Porque nossos trabalhos preliminares, nossos estudos preliminares, que às vezes não entram nos nossos construtos, eles são importantes também. São eles que trazem a viabilidade da extensão, sabe? Nas comunidades tradicionais, nos povos originários, que tem inclusive uma lei específica, e uma lei que eu posso falar agora sim, muito inteligente nesse sentido, porque ela traz uma perspectiva preventiva e não uma perspectiva corretiva, né, já? Ela traz um cuidado anterior à execução, um cuidado de nós irmos a campo, seja para extensão ou para pesquisa com os povos originários, com cuidado em verificar as suas necessidades individuais e coletivas, os seus costumes, os seus cuidados, de não permitir as nossas relações, muitas das vezes, exploratórias, sabe? Eu nem posso dizer exploratória, porque a gente pode confundir, né, já com a metodologia. Você é professora de metodologia, eu sei, mas predatórias, sabe? Extensão predatória,
pesquisa predatória que entra lá, tira tudo que a comunidade tem e não tem uma dignidade, às vezes, nem de explicar todo o processo. E isso precisa ser revisto. E talvez nossas cooperações aqui sejam exatamente para trazer diretrizes para melhorar essas coisas. Sim, já. Josemar colocou uma questão aqui, né, no chat, em que ele diz o seguinte, que adoraria poder colocar, né, a questão oralmente, mas eu apenas dizer, 30 anos como docente da UNEB, no Fitocada, estamos aumentando o espectro de burocratização em torno de qualquer ação. Estamos amarrando nossas possibilidades e estamos tratando a ética no ensino, na pesquisa e na extensão como se ela fosse hoje, e por força da criação, protocolos formais. E aqui é uma visão absolutamente negativa do passado que fizemos antes de tudo isso. Josemar, muito obrigada pela sua observação, e a sua fala tem muito a ver em relação a isso que eu estou colocando. Pensar que submeter um projeto de pesquisa ao comitê de ética, ele está reduzido a um processo de burocratização, ou de apenas de protocolo, de preenchimento de documentos, sim, se ater ao que significa cada um desses documentos que são pedidos, termos, é não visualizar as implicações que as ações da pesquisa podem trazer em relação aos seres humanos, em relação às atividades que vão ser desenvolvidas. Aí muita gente vai e cansa de colocar, como a gente já tem costume de ver nas apresentações, aí vai e diz assim, mas isso tudo a gente já age com ética, porque a ética é relacional, a gente já dá conta de perceber isso. Perceber também que existem outras formas de visualizar o mesmo problema, outros pontos de vista que podem estar contribuindo para que a gente perceba onde que a gente pode estar trazendo isso. Observe, por que eu preciso de um termo de autorização institucional, que é o mínimo? A responsabilização da própria instituição promotora da pesquisa, que no caso é a UNEB, ela responde conjuntamente com você em relação às pesquisas. E aí, o que acontece? É preciso que a própria direção ela tenha conhecimento do que está acontecendo e dê essa autorização para que aconteça. Né, Val? Então, assim, o que pode acontecer se eu não tenho um termo de autorização? A direção do próprio campus não tem conhecimento de que aquela pesquisa está sendo realizada. E o termo, ele demonstra que esse conhecimento, ele foi também trabalhado a partir da autorização da instituição. Não ter autorização da instituição co-participante significa que eu posso estar entrando na instituição sem que a instituição co-participante me tenha permitido entrar ali. Porque muitas vezes a gente conversa vou usar o exemplo das escolas, a gente conversa com a professora, conversa com os outros, com a coordenação e tal, mas e a direção da escola, a secretaria, ela já tem conhecimento e ela autorizou para que a gente entrasse naquela instituição para poder realizar a pesquisa? Então, se a gente colocar cada um dos documentos, dos termos que são solicitados e for analisar qual é a função que ele tem e por que ele aparece ali, não apenas como documentos para serem para que ele apareça no protocolo. Uma outra questão é que o TCLE, ele garante essa autonomia do sujeito. Ele garante essa autonomia a partir do momento que ele é informado sobre aquilo que está acontecendo. Ele não pode ser um mero instrumento formal. Ele tem que ser numa linguagem adequada para que esses participantes tenham condições de entender o que está sendo colocado ali. Ele tem que ser num formato que seja possível de ser, e inclusive a 510, ela permite isso, essa diversidade de formatos para que os participantes tenham condições de compreender o que está sendo dito e serem informados a respeito do que está sendo colocado. Então, dizer o que é a pesquisa, o que ele vai ser feito, o que depende das informações que ele vai estar disponibilizando. É uma garantia de autonomia desse sujeito, e é autonomia, inclusive, proposta pela perspectiva freiriana, quando é autonomia informada, em que o sujeito sabe por que ele está participando e como ele está ali. Nós tivemos há pouco tempo, né, Val, um encontro com o
o CONEP, e nós tivemos a possibilidade de conversar com representantes dos conselhos do Brasil inteiro que faziam presente, e foi muito bonito quando eles disseram a respeito de como é importante eles terem conhecimento sobre o que vai estar sendo feito, por que ele está fazendo essa pesquisa, qual é que é a contribuição dele ali, que tipo de risco ele está, inclusive para você poder dizer se você quer ou não participar. Se Paulo Freire tivesse precisado disso, certamente não teria havido agir. Paulo Freire ainda coloca isso, a questão da autonomia, quando ele diz justamente que os sujeitos precisam ser informados sobre aquilo que está acontecendo. O diálogo, ele acontece na troca, na informação. Não é uma questão só do documento, mas é uma questão de uma garantia para que esses sujeitos tenham essa autonomia para dizer se eles querem ou não participar do processo de pesquisa. E realizar a extensão sem ter uma dimensão de como isso vai estar acontecendo, por que essas pessoas estão ali, é não dar essa autonomia a ele para dizer que eu não quero a sua participação aqui, eu não preciso, inclusive, dela. E eles têm que ter esse direito. E com os povos originários, isso ainda se torna ainda mais latente, porque você ilustrou aí com a autorização da coparticipante a entrada nas coisas, mas se você for para a extensão, se nós nos reportarmos para a extensão, que também vai para esses povos originários, que depende de uma organização deles, que depende das crenças, depende dos segredos, inclusive, de vida desses povos, de sua organização social interna, você precisa também da anuência dele, você precisa trazer essa ideia concisa de um estudo que venha engajado essa cultura deles dentro, e que a gente entre nesses campos de uma forma muito tranquila, e que pense a partir do prisma deles, sabe? E que traga esse cuidado com eles, das necessidades deles, inclusive de como auxiliar para manter as tradições e não serem mais, inclusive, usurpados ou retirados os seus direitos dos conhecimentos tradicionais, que muitos aí, inclusive, comercializam, sabe? De uma forma, e não dão nenhum retorno para eles, nem econômico, nem de autoria, nada. E isso é muito triste. Por isso essa ideia da gente pensar essas diretrizes, e não para burocratizar, sabe? Mas para trazer diretrizes para quem vai chegando. Porque muitas das vezes também nós temos alunos, nós temos discentes que entram na nossa universidade e que ainda precisam melhorar muito sua formação ética. Nós vemos isso nos próprios protocolos e vemos isso também nas reclamações das pessoas lá fora, sabe? Que nos procuram, como Sueli falou aqui mais cedo, nos chamando de arrogantes. E isso precisa ser melhorado também. Então, a burocracia, quando é possível sair, sim, mas nós também temos que nos lembrar que nós somos de uma instituição pública. Nós temos a obrigação de deixarmos nossos registros também, porque os nossos construtos, eles também ficarão por centenas de anos para as pessoas acessarem, sabe? E terem uma dimensão de como melhorar as suas vidas, sabe? Então, Val, a ideia da gente pensar é bem legal isso, sabe? De pensar esses protocolos para além da burocracia. Val? Pensei que tinha caído. Uma observação. Submeter um protocolo ao Comitê de Ética é um processo de revisão ética. Revisão ética não é desconsiderar que orientadores, que alunos, graduação, que professores, eles tenham essa dimensão ética, eles tenham esse olhar cuidadoso.
é possibilitar que outros pontos de vista sejam vistos e sejam analisados com base na lei, com base nas resoluções. O colegiado do Comitê de Ética, ele funciona não a partir de um único parecerista, mas de um conjunto que representa ali, né, vários campos que estão ali trabalhando e várias áreas que estão trabalhando, atuando junto nesse processo de revisão. Nós concordamos com você, Kátia, quando a gente diz que também não damos conta da quantidade de projetos, de protocolos que chegam, né? A gente fica, assim, bem sobrecarregado. E tanto é que nas últimas decisões que foram formuladas, foi solicitado, né, Val? O Val pode falar melhor a respeito disso, a ampliação do número de membros, justamente para que a gente possa dar conta desse processo, porque a própria lei, ela determina o tempo que nós temos que dar conta desses processos, e nós, a maioria das vezes, não somos liberados totalmente para a realização dessas atividades. Então, nós temos uma carga horária que a gente precisa dar conta e temos o tempo que o qual a gente tem que dar conta de avaliação dessa revisão. E isso faz com que a gente acabe ficando sobrecarregado e não, o número cada vez está maior, porque nós temos a grata satisfação de perceber a quantidade de projetos da graduação que estão começando a ser colocados para essa revisão. Mas Val pode falar um pouquinho mais a respeito desse processo de ampliação, porque inclusive já foi aprovado, né, Val? Já foi aprovado. O Consul já aprovou a ampliação exatamente para que a gente tenha um pouco mais de agilidade nas apreciações, mas também melhorar a qualidade, porque mais pessoas discutindo, mais áreas, a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade é quem traz a ideia ética mais concisa. E não será diferente também na extensão, que eles andam juntos. Então, eu acho que essa é a marca mais de melhoria nas formações, mais que devem ser mais destacadas no processo. A professora Deise suspendeu a mão. Não. Gente, vocês, por favor, professora Deise, quem desejar também, por favor, podem suspender a mão e se manifestar, abrir as câmeras, ficarem à vontade, né? Eu fiquei na dúvidazinha, porque eu vi que Pinzol escreveu. Eu não sei se eu vou ajudar, se eu vou. Mas é como eu estou pensando agora, Sim. Né? E é como eu poderia. Pensando, eu estou aqui como professora, como docente, como pesquisador. Eu acho que a ética é uma atitude, é um princípio que ela reverbera nas atitudes nossas. Eu acho que a professora Sueli, eu não tenho aquelas coisas, ela trouxe isso. E ela é construída na relação. Quando eu falo em ética e princípio ético, eu não separo, não estou falando aqui do comitê de ética, mas eu, enquanto profissional, enquanto docente, como eu vou agir em qualquer situação com o outro. E né, com que eu estou interagindo. E desconstruir essas minhas crenças, elas vão, à medida que eu vou me adentrando nesses espaços, eu estou convivendo com um estudante cego, com um estudante, com um estudante trans, eu estou entrando na comunidade, essa comunidade está se manifestando como eu. E a professora falou disso, de assim, eu preciso ter abertura para o outro, porque esta convivência, né, entrar nesses espaços, essas pessoas estarem na universidade, pode ficar indiferente. Meu olhar está viciado e acostumado com esta formação prescritiva, de positivista que eu recebi. Então, é um desafio imenso. Eu vou contar um exemplo rapidamente. É um desafio imenso você estar atenta e perceber que você está ali esbarrando numa situação complexa e que fala mais de si do que de outro. Eu dei aula no Liceu, Val, um período, um ano, 2 semestres, e o livro que eu trabalhei com eles, que era Educação Infantil e Alfabetização, foi Ética na Educação Infantil. É um livro interessante, muito bacana, mas é um livro que ele não são autores brasileiros, e eu estava falando de questões nesse olhar, né, americanizado, esse lugar, né, do colonizador lá, conversando com eles, e eles disseram,
viraram para mim e disseram: professora, eu não estou entendendo por que a senhora está falando disso. De autonomia, de como a gente vai organizar o lanche, o recreio, de autonomia, porque o livro trata disso, de autonomia para esses sujeitos se movimentarem no espaço escolar, porque a autonomia é algo que... E não sou eu que vou dar autonomia para os meus estudantes, eles... Aí não sou eu. Ela disse assim: isso é bom e precisa para vocês, que tem um bocado de amarra, mas para a gente já funciona assim na comunidade indígena nossa. Na hora, bateu assim, eu digo: é isso. Eu estou falando de ética do meu ponto de vista. E ele vai e diz assim: bem, você que precisa disciplinar um corpo, porque quando o menino precisa ir no banheiro, ao banheiro, ele levanta e sai, não precisa. Prova, dá licença, não sei o que, a senhora deixa eu ir. Aí eu disse: não, você tem que avisar, porque como é que, né, a regra da sala? Eu disse: sim, professora, mas nós temos nossas regras. Mas foi um pancadão para mim e foi muito bom. Mas eu acho que se eu não tivesse abertura para o outro, isso não ia me afetar no sentido de me tocar. Então, é um princípio que, para onde a gente vai, não é o princípio na pesquisa, o princípio na extensão, é um princípio de você se relacionar. Que você, claro que uma pesquisa qualitativa tem seus princípios, uma quantitativa, uma entrevista, a depender se é uma, né, se é uma estrutura, tudo tem um protocolo para você colocar, mas isso é um princípio de agir na vida. Então, mas eu disse, estou falando isso para dizer que este lugar, e aí eu vou recomendar até essa live mesmo, falar a ética, o que seria da formação ser a ética, porque é nossa formação e do outro, que é como eu estou com interagindo com esses sujeitos, e aí é o acontecer, é a experiência, é o estar junto, e com esse olhar, com essa abertura para o outro, que vai me possibilitar eu ir construindo, desconstruindo o meu olhar positivista, prescritivo, e tá me reconstruindo o tempo inteiro. Então, é desse lugar que eu vejo o princípio ético, e eu acho que é interessante falar disso, de ética, que é moral, para a gente ir descolando, né, desse julgamento. Mas é difícil, viu? É um esforço contínuo e cuidadoso que eu tenho que ter como eu me porto no mundo. Eu não sei se eu falei, mas é o que eu estou sentindo. E com certeza tem tudo a ver. Esse processo que eu venho repetindo aqui, de revisão ética, ele é abertura para que o outro possa ver aqueles aspectos que muitas vezes eu não consegui perceber, em função até daquilo que é estabelecido pelas normas. Agora, observe, Josemar colocou aqui que ele não vê necessidade nem submissão da graduação dos TCCs a um comitê de ética. Mas a própria Kátia, ela dá esse retorno quando ela diz que, muitas vezes, pesquisas que são realizadas com a graduação, elas não conseguem ser publicadas e têm resultados interessantes. E é desconsiderar que a graduação possa estar fazendo pesquisa, porque a graduação também faz pesquisa. E eu defendo que a graduação faz pesquisa porque eu trabalho com a graduação e a gente percebe a dimensão de construção de conhecimento, não com a profundidade, é claro, que os mestrados e que o doutorado faz, mas a graduação também faz pesquisa. E são resultados que trazem contribuições significativas e que também apresentam um potencial de dano. Né? Então, desconsiderar que são produções científicas e que precisam ser publicadas, precisam ser divulgadas, é não levar em conta que elas precisam também passar por um processo de avaliação ética. Então, a graduação, ela também precisa ser vista com esse olhar. Eles produzem conhecimentos também. E não são menos importantes. Não, não são. Né? E assim, o que acontece? Pensar no desafio da dimensão ética nas práticas de extensão é pensar também na necessidade de formação para o processo de extensão, a partir dessa formação ética. Então, assim, não é desconsiderando que existe, porque, como Deus colocou, essa ética, ela também é relacional e ela funciona a partir do ponto de vista, mas é perceber, inclusive, que eu tenho como estar atento a esses detalhes para que eu não possa estar infringindo essa dignidade e o bem-estar do outro, né?
Devemos discutir ética, com certeza. Os cursos, inclusive, sim, muito dos professores de metodologia, pesquisa e de orientação, eles já vêm fazendo esse processo, não só, assim, é claro que nós temos aqueles mais radicais que acabam não dando conta disso, né, dessas discussões, mas nós temos já iniciativas que fazem com que essas discussões, elas aconteçam no espaço da sala de aula, e ela não tem que estar fora, ela tem que estar acontecendo justamente a partir da sala de aula. Que é a formação, Provocativo. né? Veja, essa questão precisa muitas vezes tocar nesse ponto. Enfrentamos todos os dias valores capitalistas, lutamos todos os dias com o estrutura do pensamento ocidental e com mulheres lidamos todos os dias com as atitudes machistas e misogênicas. Então, são temas que muitas vezes são temas que elevado potencial de danos e de riscos, né? E que muitas vezes nós não percebemos. Nós tivemos assim casos extremos de que esses assuntos eles eram discutidos sem todo cuidado e que provocavam danos. E isso muitas vezes acaba fazendo com que assim, mas esse assunto ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser discutido, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser discutido, mas ele tem que ter todo o cuidado, né, que é o cuidado com o outro, o cuidado com o tema, o cuidado com as discussões que precisam ser consideradas. Muitas vezes a gente pega trabalho em que nós vamos fazer os registros fotográficos, nós vamos fazer os vídeos e colocar. Mas qual é a função do registro, desse registro fotográfico no trabalho? Ele tem uma função realmente científica? Será que os fins compensam, né, os meios? Então, que tipo de registro vai ser feito? Como é que esse registro não vai estar justamente trazendo consequências para essas pessoas? O tempo inteiro o nosso olhar ele é feito nesse sentido de estar preservando o outro. E esses princípios também não fogem ao extensionismo. Perceba que, a partir do momento, nós temos algumas experiências também na extensão, e após a execução do projeto, se identificou essas pessoas, mas o objeto da extensão era geograficamente a territorialidade e a moradia de algumas pessoas num determinado bairro aqui de Salvador. Eu não vou poder falar o nome porque isso teve outros desdobramentos e não vou poder falar o local, mas dentro desse projeto extensionista que foi publicado, marcaram inclusive as casas das pessoas com os números 1, 2, 3, 4, e permitiu-se a identificação dessas pessoas. Um bairro aqui em Salvador, que hoje a gente chega lá para fazer pesquisa ou para fazer extensão, e isso eu acompanhei de perto. Uma das nossas professoras da UNEB, professora Lisier, tentou também fazer uma mediação para melhorar essa relação, mas infelizmente foi muito danoso, foi pejorativo. As pessoas tiveram suas casas reveladas, tiveram problemas com o capital selvagem que a professora Cláudia botou aí, que não só influencia lá fora, mas influencia a nossa vida também dentro da nossa universidade, inclusive com os tempos de extensão e pesquisa, e a temporalidade da pesquisa ela é muito dinâmica, e a gente, se não tomar um cuidado ético, a gente expõe essas pessoas de tal forma como nessa pesquisa, que acabou muito danosa, inclusive essa extensão com penalidades para as pessoas em suas casas, até de serem removidas das suas casas. Isso foi muito grave, sabe? Por conta de um projeto de extensão, sabe, Rosa? A Rosa está aí ainda, não está, minha amiga? Então, a gente precisa, eu entendo bem o seu cuidado, e essa atividade que nós estamos fazendo aqui não é para burocratizar, mas é para formar as pessoas, para que as pessoas se permitam pensar nesses princípios éticos que Sueli, que Jaci e que a professora Deise trouxe aqui, para que a gente tenha essa formação dessa multidimensão e dessa interdisciplinaridade, mas não no discurso,
e sim na prática, de olhar a alteridade do outro, de olhar com que os outros sejam inclusos sem essas penalidades, tá? Sem que a gente traga essas questões. São casos extremos, existem maravilhosos casos também, mas eles também nos indicam que nós estamos fechando os campos de extensão e de pesquisa em alguns lugares, e eu rodo todas as UNEBs e vou em outros locais, eu converso com os indígenas, eu vou nas aldeias. Isso não é uma coisa simples. Eles nos chamam de arrogantes mesmo. A professora Sueli está corretíssima nesse sentido. Se eles se sentirem à vontade e não for por dominação, se eles veem que eles confiam em você, já me foi relatado coisas de você parar assim, gente, precisa parar para a formação, precisa parar para entender esses princípios e entender por que essas leis elas são criadas. E introjetar essa formação e não gravar a moralidade, como a professora Sueli falou. Porque chega um momento que a gente termina escorregando mesmo, todo mundo erra. E não vai ser uma mera gravar todas as leis no nosso país que a gente vai conseguir resolver isso. Principalmente um país que tem 14 mil leis e mais de 25 mil resoluções. Então, a gente precisa realmente pensar isso, discutir e executar na prática, como a professora Deise foi muito feliz aí. E isso não é um exercício fácil, porque nós somos país colonizado, a maioria da nossa população não quer entender a complexidade, uma parte do nosso país gosta de simplificar as coisas de forma irresponsável, às vezes. Coisas complexas precisam ser tratadas complexamente e em cooperação, e não simplesmente como uma espécie de dominação. É muito ruim isso. Então, eu acho que essa é a ideia da gente pensar esses princípios éticos e pensar a extensão nos seus riscos. A análise crítica dos riscos da extensão também deve estar dentro disso. A Lei 13.123, que eu não citei antes, de 2015, que trabalha as atividades dentro das comunidades tradicionais, ela precisa ser conhecida por nós, junto com esses princípios éticos, para que faça uma conexão mental e um aprendizado efetivo, para que a gente mesmo faça nossas avaliações dentro dos nossos projetos. Ninguém conhece o projeto mais que o próprio autor, que o próprio pesquisador. Então, a ideia do comitê de ética é para quem precisa. A ideia da ética, da elaboração da diretriz para a extensão, é nesse sentido educativo, é nesse sentido emancipador das pessoas, que comece-se a pensar os riscos e a trabalhar não como uma previsão mística, mas como um planejamento efetivo de como evitar esses problemas e não como corrigir. Nós também temos uma tradição e uma prática de correção. Vocês vejam que nossas leis, elas muitas vezes são usadas para corrigir o problema. Vamos executar sem planejar, e na hora que for, o que der lá na frente, a gente vê, e depois daí vamos discutir quais são os melhores advogados com as melhores formações para achar a omissão da lei e diminuir as penalidades. Bom, infelizmente, não é ética, é moralidade e baseada na força da lei. E, em muitos momentos, elas se tornam imoralidades. Então, a ideia de pensar essa diretriz não é burocratizar, é formar, sabe? É compartilhar, formar e se formar, sabe? É ir a campo de uma forma bem horizontalizada, considerando essas pessoas, o saber delas, o cuidado com elas. Essa é uma coisa que a gente vai lutar junto com a PROEX, com todas as universidades, com toda a UNEB, com os hospitais que também são parte de nossa atribuição, sabe? De ajudar nessa formação, de trabalhar nesse cuidado
E a graduação é tão importante quanto. A graduação é a próxima geração de pesquisadores, que eu faço questão de ir em sala de aula todos os dias, para que eles aprendam os princípios, não só pela burocracia, mas pela formação, pelo cuidado, para que esses saiam profissionais certificados muito melhores, com a capacidade analítica muito melhor. E a graduação precisa também, ou não precisa. Ela também precisa dessa discussão, sabe? Ela também precisa dessa formação. E nós temos que aprender a nos impor nos prazos também. E aprender a lidar com o capitalismo selvagem, que tenta nos compelir a fazer o mesmo de sempre. E nós temos que tomar muito cuidado com a extensão e com a pesquisa e com o ensino, para que a gente trabalhe nisso. Mais alguém, gente? Val, eu trouxe 3 provocações que eu acho que seria interessante pensar, e tem muito a ver com o que você está colocando, que são 3 questões que precisam ser pensadas na medida em que a gente está pensando na elaboração de diretrizes para as práticas éticas de extensão, né? E uma delas é justamente pensar nessa sobreposição do conhecimento acadêmico sobre os saberes tradicionais, né, que é uma discussão que precisa ser dimensionada, até que ponto os saberes universitários, eles não estão se sobrepondo ou querendo estar de forma superior, se colocar como opressores dos saberes tradicionais. Imaginar isso é imaginar que nós estamos lidando com pessoas que são portadoras de saberes diferentes e que precisam ser considerados. Então, é preciso pensar como garantir que esse conhecimento científico nas práticas extensionistas não vão se sobrepor aos saberes tradicionais. A outra está relacionada justamente a essa questão da imposição dessa visão eurocêntrica, de pensar que o único saber válido, no caso, né, que está relacionado também a esse capitalismo selvagem e também toda essa história de construção da ciência, de que é a única verdade absoluta e que é a ciência portador disso. Então, é preciso que a gente comece a trabalhar nessa perspectiva de que essas pessoas, eles precisam participar ativamente das decisões, inclusive, que envolvem as atividades que vão ser desenvolvidas na comunidade. Então, para que isso aconteça, nós precisamos ouvir esses participantes. E isso implica na realização de pesquisas, no levantamento, no conhecimento prévio, no diagnóstico, e os projetos de pesquisa devem estar atentos à realização dessas atividades. Uma outra questão que é preciso a gente colocar é sempre perguntar: quais os impactos positivos e negativos ou que vão afetar diretamente as pessoas que vão estar participando e a comunidade? Alguns projetos que a gente pega, eles pensam em termos só da comunidade, mas não pensam em relação aos próprios participantes que estão ali, que são representantes daquelas comunidades e que também podem ser afetados por essa interlocução. Então, é sempre pensar como essa minha interação com esses participantes e com a comunidade vão estar afetando eles, né? Que tipo de transtorno ou de desconforto pode acontecer. Então, é também uma questão de empatia e de se colocar no lugar do outro, né? Como a professora Sueli colocou. Sim. Tem até mais manifestações lá no chat, né? Já, você quer ler, já? Por favor. Que a autoridade, Cláudia fala sobre isso, da questão da autoridade, é um exercício bem difícil na ciência, e mesmo no dia a dia da nossa prática, com certeza. Na arte, eu particularmente, eu me sinto mais conforto nesse sentido. Penso que não nos libertamos ainda do positivismo, justamente pela colonização e pelo patriarcado. Essa visão eurocêntrica que acaba, de uma forma ou de outra, no processo, interferindo na nossa forma de ver e até de estar aceitando um ponto de vista que seja diferente do nosso, né? Uma outra questão que é colocada aqui também por Josimar, né? Capitalismo selvagem, que para mim é pura expressão desses avanços burocratizadores. Sim. Se ele realmente não for formador, se ele for só limitador, sim, Josimar, concordo com você. Se ele for só limitador, se ele for só para o controle,
realmente, ele é do capitalismo selvagem, mas se ele for para a formação e para o desenvolvimento, aí a gente precisa ter um pouquinho mais de cautela e começar, e é por isso que a ética é maravilhosa, porque a partir dessa formação você começa a perceber o que é viável e o que não é viável. Qual é o limite? Qual é a forma? Eu não sou contra nenhum regime, mas eu sou contra os excessos. Eu acho que a justa medida das coisas de Aristóteles ela deve realmente aparecer dentro das nossas formações e da sensatez. E a ética é isso, né? E lembrar sempre que estamos num processo formativo, nós somos um país novo, e temos muito que aprender ainda, ver essas coisas com naturalidade, participar, ajudar a formar, a melhorar as normas, como estamos fazendo aqui, a trazer as coisas com democracia e com cuidado, e participar mesmo, entrar nessas discussões, trazer, como vocês estão trazendo aí, essas perspectivas, para que a gente desenvolva o país e não mais cresça. Veja que nós temos aí uma discussão que é muito que não dá para você dissociar a ética da política, da vida, da economia. Aliás, a economia, a ética, a política, elas foram criadas na Grécia Antiga justamente como opções para que a gente tenha a sustentabilidade sem a guerra, sem a revolta armada, sem a violência. Infelizmente, nós ainda estamos longe epistemologicamente dessas ações. Né? A gente não pode esquecer, né, Val, que adentrar no espaço do outro, nas comunidades, de uma forma ou de outra, nós provocamos interferência. A depender da forma como nós vamos estar atuando nesse espaço do outro, ele pode ou não provocar danos que são de maior ou de menor risco. Então, imaginar que eu posso chegar nessas comunidades com uma forma de pensamento e que se considera superior e que considera que age totalmente diverso daquilo com que eles acreditam, da forma comunidade, não é uma forma de agressão, é minimizar as ações ou as consequências das ações que esse pesquisador, que esse extorsionista pode estar desenvolvendo quando ele adentra o campo. Imagine, né? Eu gosto de trazer essa analogia com os meninos da graduação. Imagine quando você chega na sala de aula, também nos cursos de licenciatura, quando você chega para poder fazer observação, para coletar informações ali. Só a presença daquele outro, ele já traz processos de, muitas vezes, inibição, de desconforto, de constrangimento, que é a presença do outro no espaço. E coisa quando esse outro, ele traz uma forma de pensar que quer anular aquilo que está sendo discutido, que está sendo trabalhado, os contratos que já existem ali, a forma de ver, né, as atitudes que são desenvolvidas, quando ele desconsidera e que ele vai, como coloca a Cláudia, né, limitando aqueles modos de pensamento que já estão ali em vigor, por não considerá-los como válido, como aceito, e quer impor a sua forma de pensar. Então, assim, é a mesma coisa com relação às comunidades, adentrar espaços, adentrar espaços internos, espaços públicos, de uma forma que a gente não respeite justamente tanto a dignidade como o bem-estar das pessoas que já fazem parte daquele espaço. Vê se tem mais alguma coisa aqui. Ninguém vai abrir as câmeras para fazer mais perguntas, contribuir, por favor, gente. Não é? Tem mais outras aí, racionalidades que a Sueli trouxe, com certeza. Outras racionalidades que consideram válidos, muitas vezes, saberes, determinados saberes em detrimento de outros. É desconsiderar o outro nesse processo, né? E se considerar superior. Que é o mais grave para mim. Uhum. Se considerar superior é um sentimento que nos programa nosso cérebro para uma relação muito difícil. Muito difícil. É impressionante isso. Ronaldo Pilates traz essas dimensões
Ele é um psicólogo que trabalha o funcionamento da mente e a ciência, como nós nos enganamos às vezes, nos permitimos nos enganar por conta da programação natural e a busca pelo conforto. Né? Não é ruim a busca pelo conforto, mas quando ele é exacerbado e fora da realidade, aí sim ele torna-se um problema. E por isso a subjetividade sempre é, nas minhas discussões, uma parte importante dela, porque o funcionamento da nossa mente precisa ser realmente trabalhado. E como Sueli falou, eu concordo, no Ocidente eles são estimulados ao estado natural e não a um estado mais consciente, mais brando, mais racional. E esse estado de se sentir melhor, ele faz muito, tem um vínculo imenso com esse sentimento e com esses desdobramentos. Mais alguém, gente? Rosa, minha amiga, cadê você, Rosa? Minha pró-reitora, cadê? Tem mais alguém, gente, que quer contribuir? Podem abrir as câmeras, viu, gente? Contribuir, perguntar, não tem nenhum problema. Eu acho que essa é a ideia aqui, viu? Sem julgamento de valores, sem pensar só o certo e o errado, mas todas as dimensões que nós podemos contribuir aqui para que essa ideia ela saia, ela contribua para que a gente consiga um documento, um subsídio para que saia umas diretrizes bem democráticas, com todos nós dentro dela. Oi, abriu aqui, ó, Cláudia, que bom. Bom, gente, se não tiver mais perguntas e mais contribuições, já você tem mais alguma contribuição? Se não tiver mais contribuição, mais coisas, nós podemos caminhando para o encerramento, né? Nós já estamos... Nossa, já são 11 horas, quase. Mais para o alguém? pessoal abrir as câmeras para a gente fazer uma foto. Ah, que legal. Quem está falando? É Juliana, aqui da ProEx. Oi, Ju. Sim, fazer uma foto. Professora Deise, a senhora tem mais alguma contribuição? Fique à vontade, minha. Só parabenizar e dizer que essas conversas, elas precisam ser retomadas sempre, refletidas sempre, não pode ser num momento estanque. A gente tem que estar o tempo inteiro atenta para o que nós estamos fazendo e pensando. Parabéns. E obrigada pela oportunidade. Olha a Fernanda ali, que legal. Fernanda Camelier ali, eu estou vendo agora. Estou vendo o povo aqui, Kátia, Cláudia. Olha, estou vendo meu amigo Clarindo ali. Que bom, Clarindo, como vai? Que bom. Oi, tudo bem? Bom dia a todos e a todas. Que felicidade. Uau, bom te ver aqui, bom te escutar. Obrigado, meu amigo. Olha, Rosa chegou, Mariana chegou, que legal. Vamos, gente. Rosa, nós estamos caminhando para encerrar, viu, minha amiga? Percebi, Val. Eu estou em outra reunião agora, você acredita? Eu acredito, sim. Mas eu tenho certeza que já se arrasou, pelo que eu conheço, ela é minha colega da MPED, e você sempre, querido.